Existe um momento em muitos relacionamentos que quase ninguém sabe explicar. No começo, qualquer mensagem parece importante. Uma conversa simples pode durar horas. Existe curiosidade, expectativa, vontade de descobrir cada detalhe da outra pessoa. Você pensa nela durante o dia, espera ansiosamente pelo próximo encontro e até as pequenas coisas parecem ter um significado especial. Então o tempo passa, a relação fica mais confortável, as conversas se tornam previsíveis e aquela sensação intensa começa a diminuir. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem um erro. Acreditam imediatamente que a paixão acabou. Mas será que acabou mesmo? Ou será que alguma coisa mudou na maneira como o relacionamento está sendo vivido? A verdade é que a intensidade inicial de uma relação naturalmente tende a mudar. O cérebro não permanece eternamente naquele estado de novidade e expectativa. O problema não é a paixão deixar de ser exatamente como era no primeiro mês. O problema começa quando o conforto se transforma em acomodação, quando a pessoa deixa de demonstrar interesse porque acredita que já conquistou o outro, quando conversar deixa de ser uma escolha e vira apenas uma rotina. Quando estar junto deixa de significar compartilhar experiências e passa a significar simplesmente ocupar o mesmo espaço. E existe um erro específico por trás disso tudo que pode transformar, aos poucos, uma relação que antes parecia emocionante em algo completamente previsível. Para entender por que alguns relacionamentos perdem intensidade, primeiro precisamos entender por que o começo parece tão diferente. Quando conhecemos alguém novo, existe uma quantidade enorme de informações que ainda não conhecemos. Como ela pensa? O que ela gosta? O que faz ela rir? Como reage quando está nervosa? Quais são seus sonhos? Cada conversa traz uma pequena descoberta. E o cérebro humano é extremamente sensível à novidade. A incerteza também contribui para aquela sensação de expectativa. Você ainda não sabe exatamente o que aquela pessoa sente, então cada mensagem pode gerar curiosidade. É como começar um livro sem saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Só que, conforme a relação avança, aquilo que era desconhecido começa a se tornar familiar. Você já sabe quais histórias ela vai contar, quais lugares prefere, como reage a determinadas situações e até o quê. Provavelmente vai responder a certas perguntas. Isso não é ruim. Na verdade, conhecer profundamente alguém é uma das partes mais bonitas de um relacionamento. Pois o problema aparece quando as pessoas confundem familiaridade com falta de necessidade de continuar conhecendo. Elas param de fazer perguntas, param de se surpreender, param de criar experiências. E, pouco a pouco, aquilo que era uma relação viva começa a funcionar apenas no piloto automático. O relacionamento não necessariamente perdeu o amor. Ele pode simplesmente ter perdido a sensação de descoberta. Existe uma ironia muito grande nos relacionamentos. Algumas pessoas se esforçam muito para conquistar alguém e, assim que conseguem, diminuem justamente os comportamentos que fizeram aquela conexão crescer. Durante a conquista, existe atenção, existe curiosidade, existe vontade de ouvir. A pessoa se arruma, pensa em lugares diferentes para ir, pergunta como foi o dia e realmente presta atenção nas respostas. Mas depois que o relacionamento se torna seguro, surge um pensamento silencioso. Agora eu não preciso mais fazer tudo isso. E é aí que começa a acomodação. Não significa que você precise continuar tratando o parceiro como se estivesse tentando conquistá-lo pela primeira vez todos os dias. Isso seria artificial e impossível de sustentar. O ponto é outro. Uma relação saudável não deveria receber menos investimento simplesmente porque agora existe segurança. Pense em uma planta. O fato dela já ter crescido não significa que deixou de precisar de água. Da mesma maneira, o fato de alguém já estar ao seu lado não significa que a conexão possa ser abandonada.
O relacionamento muda de fase, mas ainda precisa de atenção. E talvez você já tenha visto isso acontecer. Duas pessoas continuam juntas, mas quase tudo que faziam para alimentar a conexão desapareceu. Não existe mais curiosidade, quase não existem conversas profundas e os encontros se resumem à mesma rotina. O casal ainda está junto, mas deixou de construir momentos juntos. A rotina não é inimiga de um relacionamento. Na verdade, ela pode trazer segurança, intimidade e estabilidade. Ter um lugar que vocês gostam de frequentar, assistir juntos a uma série ou simplesmente passar uma noite tranquila em casa. Pode ser extremamente agradável. O problema aparece quando a rotina passa a ser a única coisa que existe. Imagine um casal que sempre acorda, trabalha, volta para casa, janta, mexe no celular e dorme. No fim de semana, repete praticamente o mesmo programa. Depois de alguns meses, eles começam a dizer que não sentem mais a mesma coisa. Mas talvez o problema não esteja necessariamente na ausência de sentimentos. Talvez a relação tenha parado de produzir experiências novas. O cérebro se acostuma com aquilo que é repetido constantemente, e quando todos os dias começam a parecer iguais, fica mais difícil perceber o relacionamento como uma fonte de descoberta. É por isso que criar experiências diferentes pode ser tão importante. Não estamos falando de gastar dinheiro ou fazer algo extraordinário. Pode ser conhecer um lugar novo, aprender alguma coisa juntos, fazer uma atividade que nenhum dos dois costuma fazer ou simplesmente ter uma conversa diferente daquelas que acontecem todos os dias. Novidade não significa extravagância. Às vezes, significa apenas quebrar o roteiro que vocês repetem sem perceber. Talvez um dos sinais mais silenciosos de acomodação seja parar de ter curiosidade sobre quem está ao seu lado. Isso parece estranho, porque, depois de muito tempo juntos, você provavelmente conhece aquela pessoa melhor do que qualquer outra. Mas conhecer alguém há anos não significa conhecer tudo sobre ela. Pessoas mudam, objetivos mudam, medos mudam, a forma de enxergar o mundo muda. O problema é que, quando acreditamos que já sabemos tudo sobre alguém, deixamos de fazer perguntas. E quando deixamos de perguntar, começamos a substituir conhecimento por suposição. Você pensa que sabe o que ela vai sentir, o que ela vai responder, o que ela quer e até o que está passando pela cabeça dela. A conversa então perde profundidade, porque você já acredita conhecer a resposta antes mesmo de perguntar. Experimente imaginar a diferença entre dizer "eu já sei como você pensa" e perguntar como você está enxergando isso hoje. A segunda frase abre espaço para uma pessoa que talvez tenha mudado desde a última vez que vocês conversaram sobre aquele assunto. Relacionamentos duradouros não dependem de descobrir uma pessoa completamente nova a cada semana. Eles dependem de continuar percebendo que aquela mesma pessoa ainda possui partes que você não conhece. A curiosidade mantém a atenção viva, e a atenção é uma das formas mais poderosas de demonstrar que alguém ainda importa. Outro erro comum acontece quando toda a conversa começa a girar em torno de tarefas. Você pagou aquela conta? Que horas você chega? O que vamos comer? Você comprou aquilo? Essas conversas são necessárias, mas existe uma diferença enorme entre administrar uma vida juntos e compartilhar uma vida juntos. Um casal pode conversar o dia inteiro e, ainda assim, passar semanas sem ter uma conversa realmente significativa. Aos poucos, a relação começa a parecer uma parceria logística. As duas pessoas funcionam bem juntas, resolvem problemas, dividem responsabilidades, mas deixam de compartilhar pensamentos, sonhos, inseguranças e experiências. E é nesse espaço que a conexão emocional pode começar a enfraquecer. Não é necessário transformar toda a noite em uma conversa profunda. O que importa é não deixar que as conversas importantes desapareçam completamente.
perguntar como a pessoa está se sentindo de verdade, falar sobre algo que despertou sua curiosidade, contar uma preocupação que você normalmente guardaria para si ou perguntar sobre um objetivo que ela ainda deseja realizar. Pode abrir uma porta que a rotina fechou. Às vezes, a distância emocional não começa com uma grande discussão. Ela começa com centenas de conversas pequenas que nunca chegam ao que realmente importa. Existe uma diferença importante entre estar confortável com alguém e deixar de se importar com a relação. Conforto significa poder ser você mesmo sem medo de julgamento. Significa não precisar impressionar o tempo inteiro, poder ficar em silêncio, dividir momentos simples e saber que existe segurança naquela conexão. Isso é saudável. A acomodação é diferente. Acomodação é quando você percebe que algo está errado e pensa que não precisa. Fazer nada porque ela já está comigo ou ele já está comigo é quando o esforço desaparece, não porque a relação amadureceu, mas porque a pessoa passou a acreditar que não existe mais nada a perder. E essa mentalidade pode ser extremamente prejudicial. Não porque você precise viver com medo de perder alguém, mas porque relacionamentos precisam de escolha contínua. Você escolhe ouvir, escolhe conversar, escolhe demonstrar carinho, escolhe resolver um problema em vez de ignorá-lo, escolhe criar momentos juntos. A segurança deveria diminuir a ansiedade, não diminuir o cuidado. Quando você entende essa diferença, percebe que manter uma relação interessante não significa viver em estado permanente de conquista. Significa continuar tratando aquela conexão como algo vivo, que merece atenção mesmo depois que a fase inicial passou. Se você observar, casais que conseguem manter uma relação próxima durante muitos anos, provavelmente não vai encontrar uma fórmula secreta. Vai encontrar pequenas atitudes repetidas. Eles continuam conversando, continuam compartilhando experiências, conseguem rir juntos, demonstram carinho, criam momentos que não são apenas obrigações e, principalmente, continuam percebendo um ao outro como indivíduos, não apenas como funções dentro da relação. Ela não é apenas a namorada. Ele não é apenas o namorado. São duas pessoas que continuam crescendo e mudando. Isso significa que manter a conexão não depende de fazer algo gigantesco toda semana. Pode começar com algo muito mais simples. Guardar o celular durante uma conversa, perguntar algo que você realmente quer saber, planejar um passeio diferente, lembrar de algo importante que a pessoa comentou semanas atrás, ou simplesmente demonstrar que você percebeu uma mudança nela. Essas atitudes parecem pequenas, porque são pequenas, mas relações são construídas justamente através dessas pequenas experiências acumuladas. O problema é que as pessoas costumam esperar uma grande crise para perceber que estava negligenciando a conexão. Só que relacionamentos raramente se deterioram de uma vez. Muitas vezes, eles vão ficando mais distantes através de pequenos abandonos que parecem insignificantes quando acontecem. Isoladamente, agora chegamos a uma parte importante. Se você está em um relacionamento e percebeu que aquela intensidade do começo diminuiu, não conclua automaticamente que o amor acabou. A paixão inicial e o vínculo construído com o tempo não são exatamente a mesma experiência. No começo, existe descoberta, expectativa e muita novidade. Depois, pode surgir algo diferente: intimidade, confiança, companheirismo e conhecimento profundo. O relacionamento saudável não precisa parecer o primeiro mês para continuar sendo bom. Na verdade, esperar que ele permaneça eternamente naquele estado pode criar uma cobrança impossível. O verdadeiro problema está em outra situação. Quando a falta de intensidade vem acompanhada de desinteresse completo, falta de comunicação, desprezo, ausência de cuidado ou uma vontade constante de estar longe. Nesse caso, pode existir algo mais profundo acontecendo e não é simplesmente uma questão de criar novidade. É por isso que precisamos abandonar as fórmulas.
Nem toda relação que ficou mais tranquila está morrendo. E nem toda relação que ainda parece intensa está saudável. O importante é observar a qualidade da conexão. Existe respeito? Existe interesse genuíno? Vocês ainda conseguem conversar? Existe vontade de compartilhar a vida? Ainda existe espaço para crescer juntos? Essas perguntas dizem muito mais sobre o estado de uma relação do que simplesmente perguntar se a sensação é igual à do começo. No final, talvez o maior erro não seja deixar de fazer coisas românticas, nem sair sempre para os mesmos lugares. O verdadeiro erro é acreditar que, depois da conquista, o relacionamento passa a funcionar sozinho. Não passa. E isso não significa que você precise viver tentando impressionar alguém ou criar uma novidade artificial todos os dias. Significa apenas lembrar que uma relação continua sendo formada por duas pessoas que precisam se conhecer, conversar, compartilhar experiências e escolher uma outra ao longo do tempo. A paixão muda, a novidade diminui, a rotina aparece. Tudo isso é normal. O que não precisa ser normal é deixar a curiosidade morrer junto com a novidade. Então, eu quero saber uma coisa de você. Você acha que a rotina realmente acaba com a paixão? Ou o verdadeiro problema é quando as duas pessoas param de investir uma na outra? Quero que você deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão pode gerar uma conversa muito interessante aqui no canal. E se você está em um relacionamento, talvez hoje seja um bom momento para fazer uma coisa simples. Perguntar algo que você nunca perguntou, propor uma experiência diferente ou simplesmente conversar sem transformar o momento em mais uma obrigação do dia. Às vezes, recuperar a conexão não começa com uma grande mudança. Começa quando duas pessoas percebem que estavam juntas, mas tinham parado de realmente estar presentes. Se esse vídeo fez você enxergar seus relacionamentos de uma maneira diferente, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui, a gente vai continuar falando sobre psicologia, atração e relacionamentos de uma forma mais profunda, sem depender das mesmas fórmulas de sempre.